Olá! No nosso dia a dia, a gente vive cercado de caixas pretas, né? Pensa bem, o micro-ondas, o carro, os aplicativos no celular. A gente aperta um botão, dá um comando e a mágica simplesmente acontece. Mas, e se a gente pudesse ter uma espécie de visão de raio-x para entender o que realmente acontece lá dentro? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Bom, para entender qualquer sistema, existem basicamente duas formas de olhar. A gente pode ser como um usuário, que só se importa com o que entra e o que sai, essa é a famosa visão da caixa preta, ou a gente pode ser como um engenheiro que projetou tudo, com um mapa completo de cada pecinha lá dentro. Essa já é a visão da caixa branca. Então, vamos começar com a abordagem mais simples, que é a da caixa preta. Aqui, a gente trata o sistema como se fosse uma caixa mágica, sabe? É tipo uma máquina de café. A gente bota água e pó, aperta um botão e sai café. Para a maioria das pessoas, o que acontece ali no meio não importa, desde que o resultado final seja o que a gente espera. Matematicamente falando, essa relação é descrita assim, ó. A saída y é o resultado de alguma transformação t que foi aplicada na entrada x. É uma forma bem elegante de resumir as coisas, né? Mas é como julgar um livro só pela capa. A gente sabe o começo e o fim, mas perde toda a história que acontece no meio do caminho. E é exatamente aqui que essa visão da caixa preta começa a mostrar suas, digamos, rachaduras. Ela é simples, sim, mas essa simplicidade toda tem um custo. Quais são as informações críticas que a gente está perdendo ao ignorar o que acontece lá dentro? Essa simplicidade esconde três grandes pontos cegos. Primeiro, os estados internos ficam totalmente ocultos. É como um motor de carro que parece funcionar perfeitamente, mas por dentro tem uma peça prestes a quebrar. A gente não vê. Segundo, essa abordagem ignora completamente a memória do sistema, as condições iniciais. E terceiro, para sistemas complexos, com várias entradas e saídas, pensa num drone, por exemplo, a matemática se torna um verdadeiro pesadelo. Então, fica a grande questão: como é que a gente troca essa caixa preta por uma caixa de vidro? Como a gente consegue espiar lá dentro para entender de verdade como a máquina funciona? A resposta para isso exige uma mudança total de perspectiva. E é aqui que entra a visão interna, a tal da caixa branca. Em vez de ignorar o que tem dentro, a gente vai direto para o coração do sistema. É como ter um painel de controle em tempo real, mostrando todas as engrenagens funcionando. E a chave para tudo isso é um conceito fundamental chamado estado. Essa é a definição formal, que parece complicada, mas vamos simplificar. Pensa no estado como se fosse a memória do sistema. É a informação essencial sobre o agora que permite a gente prever o futuro. Por exemplo, para saber para onde uma bola de sinuca vai, a gente precisa saber a posição e a velocidade dela neste exato momento. Isso é o estado dela. Para facilitar a nossa vida, a gente agrupa todas essas variáveis cruciais, tipo a tensão num capacitor ou a corrente no indutor, num único pacote. Esse pacote é o vetor de estado, que a gente chama de x de t. Ele é basicamente um retrato instantâneo e completo da alma do sistema. Olha, a ideia é bem parecida com a amostragem de um sinal de áudio, sabe? A gente não precisa de todos os pontinhos da onda sonora para conseguir reconstruir a música, só de algumas amostras-chave. O vetor de estado faz exatamente isso. Ele amostra a condição interna do sistema, dando para a gente o poder de prever toda a trajetória dele. Mas como é que a gente traduz essa ideia de estado para a linguagem da matemática? Bom, tudo se resume a duas equações centrais, duas equações muito poderosas. Pensa nelas como as duas leis fundamentais que governam o universo dentro daquele sistema. A primeira delas é a equação de estado. Pensa nela como o motor do sistema. Ela descreve exatamente como o estado interno, o x de t, muda com o tempo. E essa mudança depende de duas coisas: da dinâmica interna do próprio sistema, que é o AX, e de como a gente empurra o sistema de fora, que é o BU. A segunda é a equação de saída. Se a primeira equação era o motor, essa aqui é o painel de instrumentos. Ela diz pra gente o que podemos ver do lado de fora, a saída y de t, que nada mais é do que uma combinação do estado interno, o Cx, e, às vezes, de uma passagem direta da entrada, o du. O grande segredo aqui está nessas quatro matrizes A, B, C e D. Elas são como se fossem o DNA do sistema. A matriz A governa a dinâmica interna, ou seja, como o sistema evolui por conta própria. A B determina como as entradas externas afetam tudo. A C funciona como os nossos sensores, definindo o que a gente consegue medir. E a D, que é mais rara, é tipo um atalho que conecta a entrada direto na saída. Agora, vamos fechar o ciclo.
Lembram daqueles problemas da caixa preta que a gente viu lá no começo? Vamos ver como esse novo modelo, o espaço de estados, resolve cada um deles de um jeito muito elegante e poderoso. As vantagens são gigantescas. Sistemas complexos com múltiplas entradas e saídas são tratados com uma elegância impressionante. A tal da memória do sistema, as condições iniciais, agora é parte fundamental do problema. E o mais importante, essa abordagem abre as portas para o controle de sistemas muito, mas muito mais complexos, e é a base de toda a engenharia de controle moderna. E olha, isso não é só teoria de livro, não. Essa abordagem é o que permite que um piloto automático mantenha um avião estável, que um satélite aponte para o lugar certinho ou que o nosso smartphone processe áudio em tempo real. É, literalmente, a linguagem por trás da tecnologia de ponta. O grande poder disso tudo é a previsibilidade. Ao conhecer o estado do sistema num único instante e sabendo quais vão ser as entradas futuras, a gente consegue traçar com precisão toda a trajetória dele. O futuro do sistema deixa de ser um mistério e se torna uma consequência que pode ser calculada. No fim das contas, a lição aqui é maior do que só engenharia. Se conhecer o estado e as entradas é conhecer o futuro, a pergunta que fica é: quais são as caixas pretas mais importantes nas nossas vidas? E mais importante ainda, quais são as variáveis de estado que a gente precisa começar a medir para realmente entender essas caixas e, quem sabe, prever o futuro delas?